Olá pessoal, este vídeo é dedicado à apresentação da ferramenta Arc, o software Arc, que vai possibilitar a criação e modelagem baseado na linguagem Archimate. Bom, para baixar, para fazer o download do Arc, vocês podem pesquisar aí no Google, Arc Download, ele já vai abrir automaticamente, apresentar estes links, pode pressionar aqui no primeiro, Arc Download Free Archimate Modeling Tool. Bom, então assim que ele abrir a página aqui da ferramenta Arc, então ele já direciona diretamente aqui para a área de download. Então a versão atual é o Arc 4.11. Tá? Se descermos e rolarmos aqui para baixo, nós vamos encontrar as opções de instalação de acordo com a plataforma que vocês dispõem. O Windows 64 bits ou 32 bits. Tá? Aqui há outras opções no formato zip. Aqui já é no formato de instalação. Então os dois primeiros aqui já é no formato de instalação direto, de execução. E aqui os dois no formato compactado, zipado. Ambos para Windows. Para a plataforma Mac e plataforma Linux 64 ou 32 bits. Tá? Então, caso vocês venham instalar na plataforma Windows, então é só clicar aqui nessa opção e ele já vai direcionar diretamente para a página de download. Tá? Não é preciso fazer qualquer tipo de login. Tá? Ele simplesmente inicia aqui o download do arquivo, em torno aí de 97 megabytes. Tá? Eu vou pausar aqui, vou cancelar, porque eu já tenho essa instalação feita. Okay? Isso é simplesmente uma página aqui, caso você queira fazer alguma doação. Tá? E depois na sequência vocês podem navegar aqui na página do Arc. Tem materiais aí que podem ajudar e podem facilitar aí a introdução a essa ferramenta, tá? De modelagem de arquitetura corporativa. Ok? Então, na sequência, uma vez que vocês estiverem com o Arc, o arquivo de instalação do Arc baixado, então basta clicar na opção Arc, aqui, Arc Win64, nesse caso aqui é uma plataforma 64 bits, e algumas telas aí de Next, vai ser o suficiente para fazer a instalação. Então, em tese, se o teu Windows estiver atualizado, não vai ter nenhum problema durante o processo de instalação. Ok? Bom, uma vez feita a instalação, o próximo passo é acessar aqui, através do grupo iniciar, a ferramenta Arc, a opção de menu Arc 4, e aí esse primeiro ícone, esse primeiro acesso aqui, Arc. Então, basta pressionar, ok? E aí ele vai abrir aqui para a gente a área principal do Archimate, da ferramenta Arc. Okay? Então este é o software Arc, através do qual vocês poderão implementar os modelos de arquitetura corporativa baseados na linguagem Archimate, okay? E também deverá ser utilizado para realizar a atividade supervisionada. Essa ferramenta aqui é de fácil utilização. O requisito é saber utilizar a linguagem Archimate. Para isso temos outros vídeos que foram disponibilizados. Tá? Então, a partir do momento em que vocês tiveram acesso aos vídeos sobre a linguagem Archimate, então agora fica fácil aprender a trabalhar com esse ambiente. Então vamos lá. Temos aqui então um menu típico, e uma barra de menus. O primeiro passo é a criação de um modelo. Então você vem aqui, pode clicar em File, New Empty Model. Você pode criar também a partir de um template ou um modelo com Canvas, com um modelo de negócio Canvas. Nós vamos trabalhar aqui sempre com um modelo empty, um modelo vazio.
Então pode vir diretamente aqui, né, na própria, no próprio atalho, ok? E pressionar aqui diretamente sobre o ícone, que ele vai gerar o teu modelo, né, de visão default. Okay? Ele já abre aqui com a opção, né, de nomeação. Então, você pode criar aqui, por exemplo, arquitetura de negócio. Enter. Então, pressionando Enter, ele já renomeia aqui esse modelo, né? Então, essa área aqui de edição é onde você poderá incluir todo o conjunto de elementos do Archimate para criar o diagrama, né, da arquitetura corporativa. Né? Veja que, ao criar o modelo, né, aqui nesse caso nomeado como arquitetura de negócio, abre-se uma árvore, né, onde você vai poder navegar entre as várias camadas, aspecto motivação, né, e as demais camadas, e outros elementos adicionais. Tá? Vamos falar um pouco sobre cada um deles. Tá? É a possibilidade então de você criar várias visões de arquitetura. Né? Então, a arquitetura corporativa, centrada principalmente no padrão TOGAF. Então, ela é baseada nos quatro domínios: domínio de negócio, domínio de aplicação, domínio de dados e domínio de tecnologia ou domínio de infraestrutura. E mostramos no material que trata do Archimate a compatibilização com o Archimate, né, dos domínios TOGAF com a linguagem Archimate. Tá, então aqui nós temos todas as possibilidades, né, para criar as várias visões de arquitetura que for necessária, né, para a representação do seu negócio, da aplicação, dos dados, da tecnologia, né, e ter uma visão ampla, né, do seu sistema, né, ou da sua organização. Bom, então, para acessar cada uma dessas camadas, você pode clicar aqui com o botão direito, né, dentro aqui do modelo que você criou, New, e aqui, aqui surgem as opções, né, de elementos, né, vinculados àquela camada. Então, aqui na camada de estratégia eu tenho o elemento recurso, capability, custo de ação, né, course of action. Então, recurso, capacidade, custo de ação. Eu posso criar um folder, né, para efeito de organização, né, posso criar uma pasta para efeito de organização. Eu posso agora, com o botão direito sobre a camada business, né, business layer, new, e aí eu posso adicionar qualquer um dos elementos, né, o conjunto de elementos necessários para eu fazer a representação desejada. Então aqui eu tenho o conjunto de elementos da camada de negócio. Aqui inclui tanto os elementos de estrutura quanto os elementos de relacionamento, de comportamento, tá? E assim por diante. Okay? Motivação, botão direito, new, e aí surge todos os elementos do aspecto motivação. Okay? Bom, no nosso caso, para a criação de uma determinada arquitetura, para modelar uma determinada arquitetura, né, primeiro vamos conhecer aqui também a paleta, né, de elementos. E essa paleta aqui contempla todo o conjunto de elementos do Archimate versão 3. E eles estão organizados aqui em agrupamentos, né, tanto em nível de camadas, quanto em nível de aspecto e de relacionamentos. Então, na parte superior da paleta temos os elementos de relacionamento, os diversos elementos de relacionamento, né, que vimos no material sobre o Archimate. Depois, na sequência, alguns elementos adicionais, né, de agrupamento, notas, etc. Localização, né, agrupamento. E a partir então desse subgrupo aqui, subconjunto, temos os elementos vinculados a cada uma das camadas e relacionamento. Então aqui temos os elementos da camada de estratégia, né, em laranja. Em amarelo temos os elementos da camada de negócio. Em azul os elementos da camada de aplicação. Em verde os elementos da camada de dados. Desculpem, da camada de tecnologia. Aqui é o subconjunto de elementos da camada física, que é um complemento à camada de tecnologia,
né? Tanto é verdade que eles empregam as mesmas cores. Temos na sequência o subconjunto de elementos da camada, não da camada, mas do aspecto de motivação, né? Aspecto de motivação. E por fim os elementos da camada de implementação e migração. Então esse é o conjunto de elementos, né, do Archimate, que poderão ser utilizados para fazer o desenho, né, da arquitetura desejada. Bom, para adicionar os elementos, então eu inicialmente cria-se o modelo, né, e a partir daí você vai adicionar os elementos, né, de interesse, ok? Os elementos de interesse para uma determinada representação. Então, se eu quero adicionar um elemento, por exemplo, aqui da camada de negócio, posso pegar aqui o ator de negócio, eu clico uma vez com o botão esquerdo sobre ele, e aí eu posiciono aqui na área de edição, em qualquer lugar, e clico novamente. Ele adiciona aqui, então, aquele elemento, né, no caso aqui o ator de negócio, Business Actor. Eu já posso fazer a renomeação direta, ou eu posso também deixar para mais tarde, né? Então, se eu fizer a renomeação direta aqui, já está apto a fazer a renomeação direta, eu poderia, né, incluir aqui, né, um ator, né, que fosse, por exemplo, uma indústria. Né, uma indústria, um ator. Okay? E aí eu tenho aqui um outro elemento, agora, por exemplo, eu vou adicionar, né, um papel de negócio, eu posso clicar aqui nesse elemento, clico novamente aqui na área de trabalho, e ele me apresenta aqui o papel, né, para alteração. Posso deixar para mais tarde, né? Então, eu não alterei o rótulo, né, o título aqui desse elemento. Se eu quiser alterar mais tarde, então eu dou um duplo clique sobre o nome do elemento, né? Então duplo clique, e pressiono aqui, né, e incluo o nome relativo àquele elemento. Então eu tenho aqui um elemento ator de negócio, um elemento papel de negócio, ambos da camada de negócio. Posso adicionar um elemento da camada de aplicação, por exemplo, um evento de aplicação. Okay? O procedimento é sempre o mesmo, um elemento da camada de tecnologia, né? No caso aqui uma rede de comunicação. Né? Okay? E eu posso adicionar um elemento, né, do aspecto motivação. Então eu posso adicionar aqui um princípio. E vejam que os elementos eles são exatamente aqueles que foram apresentados no material sobre Archimate. Adota a mesma terminologia. Eu posso adicionar aqui um gap, né, como um elemento, né, da camada de implementação e migração. Então eu tenho os vários elementos, eu posso posicioná-los, né, organizá-los. Tem algumas facilidades que vocês vão encontrar no momento que estiverem usando a ferramenta. Okay? Bom, agora podemos, né, incluir, não basta só incluir os elementos, né? Perdoe. É preciso, né, criar o relacionamento entre eles, caso exista, de modo que você venha representar a arquitetura de interesse. Tipicamente, quando envolve um ator de negócio e um papel de negócio, né, eu vou estabelecer aqui um relacionamento, né, onde o ator ele cumpre um papel, né, um ator ele desempenha um papel. E aí para isso eu não posso utilizar qualquer elemento de relacionamento. Então eu tenho que utilizar um elemento que realmente está de acordo com o tipo, né, de conexão, de relacionamento pretendido. Nesse caso aqui eu vou utilizar o relacionamento de associação, de vinculação. Né? E aí uma vez que eu, né, cliquei aqui com o botão esquerdo no elemento de relacionamento, eu posiciono sobre o primeiro elemento, né, a origem, né, clico uma vez, aí percebo que o cursor muda, né, a aparência. Agora ele vai ficar aguardando você pressionar no elemento destino. Nesse caso aqui vai ser o papel. Então quando eu posicionar sobre a área aqui, né, do elemento, papel, cliente, aí eu clico novamente e aí se estabelece esse relacionamento. Então aqui eu tenho um relacionamento, né,
é um relacionamento, né, de associação entre indústria, né, o ator indústria, então está vinculado com o cliente. Ou, traduzindo, indústria exerce o papel de cliente, ou o cliente é um papel, né, realizado pela indústria. Okay? Então, e aí nós podemos, à medida em que você estabelece corretamente essa conexão, né, você pode movimentar, posicionar. Né? Caso você queira mudar aqui né, o formato aqui do relacionamento, você clica sobre ele, você pode arrastar, né? Clica, segura e arrasta. Você pode também mudar aqui né, de modo que ele possa, né, nesse caso aqui, ficar com outra aparência. Então você clica, né, nesse ponto aqui intermediário. Quando ele apresentar esse formato, o cursor apresentar esse formato, você clica, arrasta e aí pode ter essa facilidade aqui, né, para mudar como achar conveniente, ok? Bom, você pode clicar sobre ele, pressionar a tecla Delete, né, você pode deletá-lo, apagá-lo, vir aqui novamente e adicionar, né, então cliquei sobre o ator, né, novamente aqui, então relacionamento, associação, então, cliquei no ator e agora cliquei no papel. Ele vai dizer o seguinte, que já existe um relacionamento, porque por alguma razão, talvez um bug, ele está dizendo que já existe, né, um relacionamento. Ele não atualizou aquela remoção que eu fiz. Mas não tem problema, você pode informar que sim, né, que você quer gerar esse relacionamento. Clica aqui sobre o relacionamento, estabelece aqui esse relacionamento entre esses dois elementos. Então isso pode ser feito, né, para qualquer conjunto, né, de elementos que estejam presentes naquela representação. Okay? Bom, eu posso, por exemplo, aqui, né, utilizando a expressão linguística, né, que vai possibilitar você criar uma determinada comunicação entre um sujeito, né, e um objeto através de um verbo. Então eu poderia aqui incluir, né, pegar esse mesmo papel que já foi incluído, né, como cliente. Tá? Então vamos deixar aqui ele melhor organizado. Né? Então, ok. Então eu posso agora centralizá-lo. Ok. Bom, e eu posso agora, por exemplo, adicionar um processo de negócio. Tá? Então eu venho aqui no serviço de negócio, à medida que eu posiciono sobre os elementos da paleta, ele me dá a identificação daquele elemento. Então a setinha aqui é o processo de negócio. Cliquei e vou renomeá-lo. Então eu poderia aqui incluir um registro, por exemplo, um registro de compra. Tá? Então o registro de compra é um processo, né, que está relacionado diretamente com o papel cliente. Então o cliente ele é parte direta, né, interessada para realizar uma compra. Né? Então o registro de compra é feito a partir, né, da atuação desse cliente. Eu posso utilizar aqui o mesmo relacionamento de associação, cliente, então é que vai realizar parte desse processo de registro de compra, né? Vai fornecer os dados, né, da compra.